A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra aqui de meditação para a sua vida. Por que que nós, né, ou por que que muitos têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, ou de entender a voz de Deus? Muitos até ficam se perguntando, como pode uma pessoa profetizar? Como é que ela escuta Deus? Como que essa pessoa escuta Deus? Muita gente acha que quando nós escutamos a Deus, um apóstolo, um profeta, né, um pastor, um evangelista, um homem de Deus, uma mulher de Deus, escuta Deus, ele está escutando de maneira audível. Deixa eu te falar uma coisa, de maneira audível é raridade. É raridade. Entendeu? Pode haver momentos específicos em que, em algum momento raro, Deus fale com alguém de maneira audível, como o homem fala com o homem, sim. Mas isso é raro. A regra bíblica é a voz do Senhor no nosso espírito, ou em visão, ou em sonhos, ou através de anjos. Isso é bíblico. A Bíblia diz que um anjo falou com José, pai de Jesus, em sonhos, para que ele saísse daquela terra, porque haveria uma matança, a morte dos inocentes. A Bíblia diz também que com os profetas, muitas das vezes, ou com os apóstolos, o Senhor falava em visão. Lembra de Paulo, de Pedro? Pedro sobe no terraço, começa a orar, né, e tem uma visão de um grande lençol descendo do céu, e ali Deus falou com ele, mata e come. Falou dentro dele, mata e come, então falou com ele em visão. Então a gente vai ver que Deus ele fala. Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, para você entender por que você tem dificuldade de ouvir Deus. Olha só, 1 Coríntios 14, 10, 11 e 12. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, ou serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Vamos lá. O que acontece? Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Quando ela fala que há muitas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Quando fala que há muitas espécies de vozes no mundo, um exemplo, você vai para a Inglaterra e lá eles falam inglês. Você vai para os Estados Unidos e lá eles falam inglês. Você não sabe o inglês. Então, se você nunca se atentar para o que eles estão falando e para a significação do que eles estão falando, você nunca vai entender o inglês na sua vida. Ou qualquer país que não fale o português, você vai ter dificuldade naquele país porque não vai conseguir entender o que eles estão falando. Porém, a partir do momento que você passar a dar atenção, se preocupar, procurar entender, focar a sua mente no entendimento, aos poucos você vai começar a aprender. Por exemplo, inglês, sorry é desculpe, né? É arte, é terra, e várias outras palavras do inglês que a gente sabe. Night é noite, né? Good night é boa noite, enfim. Acho que eu acredito que eu acertei um pouco o inglês aqui. Mas é uma língua que eu quero aprender também um dia, né? Já era para não ter aprendido, mas vou chegar lá. Então, quando a gente vai se atentando para aquela língua que está sendo movimentada para nós começamos, dando atenção, a gente começa a entender. Aprenda isso. Tudo aquilo que você não dá atenção, não te dá revelação. Então, se Deus fala, a Bíblia diz que Deus fala. Jó, capítulo, se não me falha a memória, 33, diz que Deus fala uma e duas vezes, porém, o homem não atenta para isso. Em visão de noite ou em sonhos, para livrar a alma do homem da morte. Então, se você não der atenção, se você não focar em aprender a ouvir a Deus, sabe qual é o problema? Muitas das vezes, a preguiça. Porque nós queremos tudo mastigado, tudo rápido. Estamos no tempo da geração iFood, que é tudo da noite pro dia, que é tudo em 3 minutos no micro-ondas. Então, fica de fundo. Deus não é assim, irmão. Com Deus não é assim. Você vai precisar ter paciência, vai precisar buscar, vai precisar esperar em Deus para poder você cada vez mais crescer. Porque olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Ou, em outras traduções, progredir neles. Ou quer dizer, você precisa estar sempre crescendo, crescendo e crescendo. Progredindo, progredindo e progredindo. Então, quando nós, segundo o versículo 11, ignoramos o sentido da voz, ou o significado da voz, nós nos tornamos estrangeiros para aquela voz. Então é isso que acontece muitas das vezes. Nos tornamos estrangeiros. Porque aquela voz ela nunca vai ter significação para você. Por exemplo, Deus está falando contigo
e você tem dificuldade de entender que é ele e você pensa que é o seu pensamento. Deus falou com você em visão e você não compreendeu, você ignorou. Você acha, isso é coisa da minha cabeça que eu estou vendo, né? Então você ignora e aquilo vai se perdendo, vai cada vez mais se tornando sem sentido e você não percebe que a voz de Deus está se tornando sem sentido para você. Deus, ele fala em sonhos, ele fala em visões, ele fala no nosso espírito, ele fala através de pessoas. Então ele fala através da palavra, ele fala enquanto nós estamos orando, ele fala com a gente também. Então aprenda isso. A voz de Deus, se você não der atenção, você nunca vai conseguir compreender. Peça ao Espírito Santo para te ensinar, ou a forma mais acelerada, mais rápida de aprender é tendo um mentor. Quando alguém te mentoria, quando alguém está ali te discipulando, a Bíblia diz, e de fazer discípulo em todo mundo. Então, quando você encontra um mestre, um professor para você, um mentor para a sua vida, você passa a aprender com aquela pessoa, pronto, isso é acelerado em você. Claro, se você achou o mentor e deu atenção para o mentor e ouve ele, as direções dele, a instrução dele, você vai ser acelerado no seu aprendizado com Deus. E vai aprender rapidamente a ouvir a voz de Deus. Então, a voz de Deus, gente, é algo lindo. Quando Deus fala, o que é uma visão? Pastor, o que é uma visão? Visão é quando Deus fala e a voz dele se torna em figuras diante dos nossos olhos, de maneira espiritual. Não é que você vai ver claramente, literalmente, não. A não ser que você já esteja num nível com Deus muito aprofundado, né? E você vai ver tudo bem claro, né? Se não for assim, você vai passar por aquilo que Paulo algumas vezes passou. Ele disse, ele ensinou, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou quer dizer, conhecemos por parte, não temos a revelação completa. Amém? Mas quanto mais você dá atenção, mais claro isso fica para você. Um exemplo, há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de entender que era Deus falando comigo. Muita dificuldade. Né? Eu já era usado em profecia, em visão, né? Era usado na revelação bíblica, mas tinha muita dificuldade para poder alcançar. Hoje, já alguns anos depois, eu já consigo compreender rapidamente quando é Deus falando comigo, quando é Deus me dando uma direção, quando é Deus falando, direcionando, né? Pedindo para mim fazer alguma coisa. Então eu já sei com mais rapidez. Mas isso é uma coisa que está sendo desenvolvido. Isso só vai ser desenvolvido, agora eu vou te dar aqui o segredo, através da Bíblia, da oração e do jejum e da mentoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa passar a dar atenção para o sentido da voz que tem falado com você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quer aprender um pouco mais comigo? Vem. A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra aqui de meditação para a sua vida. Por que nós, né, ou por que muitos têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, ou de entender a voz de Deus? Muitos até ficam se perguntando, como pode uma pessoa profetizar? Como é que ela escuta Deus? Como que essa pessoa escuta Deus? Muita gente acha que quando nós escutamos a Deus, um apóstolo, um profeta, né, um pastor, um evangelista, um homem de Deus, uma mulher de Deus, escuta Deus, ele está escutando de maneira audível. Deixa eu te falar uma coisa, de maneira audível é raridade. É raridade. Entendeu? Pode haver momentos específicos em que, em algum momento raro, Deus fale com alguém de maneira audível, como o homem fala com o homem, sim. Mas isso é raro. A regra bíblica é a voz do Senhor no nosso espírito, ou em visão, ou em sonhos, ou através de anjos. Isso é bíblico. A Bíblia diz que um anjo falou com José, pai de Jesus, em sonhos, para que ele saísse daquela terra, porque haveria uma matança, a morte dos inocentes. A Bíblia diz também que com os profetas, muitas das vezes, ou com os apóstolos, o Senhor falava em visão. Lembra de Paulo, de Pedro? Pedro sobe no terraço, começa a orar, né? E tem uma visão de um grande lençol descendo do céu, e ali Deus falou com ele, mata e come. Falou dentro dele, mata e come. Então, falou com ele em visão. Então, a gente vai ver que Deus, ele fala. Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14,
verso 10, para você entender por que você tem dificuldade de ouvir Deus. Olha só. 1 Coríntios 14, 10, 11 e 12. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, ou serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Vamos lá. O que acontece? Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Quando ela fala que há muitas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Quando fala que há muitas espécies de vozes no mundo, um exemplo, você vai para a Inglaterra e lá eles falam inglês. Você vai para os Estados Unidos e lá eles falam inglês. Você não sabe o inglês. Então, se você nunca se atentar para o que eles estão falando e para a significação do que eles estão falando, você nunca vai entender o inglês na sua vida. Ou qualquer país que não fale o português, você vai ter dificuldade naquele país porque não vai conseguir entender o que eles estão falando. Porém, a partir do momento que você passar a dar atenção, se preocupar, procurar entender, focar a sua mente no entendimento, aos poucos você vai começar a aprender. Por exemplo, inglês, sorry é desculpe, né? É arte, é terra, e várias outras palavras do inglês que a gente sabe. Night é noite, né? Good night é boa noite, enfim. Acho que eu acredito que eu acertei um pouco o inglês aqui. Mas é uma língua que eu quero aprender também um dia, né? Já era para mim ter aprendido, mas vou chegar lá. Então, quando a gente vai se atentando para aquela língua que está sendo movimentada para nós começamos dando atenção, a gente começa a entender. Aprenda isso. Tudo aquilo que você não dá atenção não te dá revelação. Então, se Deus fala, a Bíblia diz que Deus fala. Jó, capítulo, se não me falha a memória, 33, diz que Deus fala 1 e 2 vezes, porém, o homem não atenta para isso. Em visão de noite ou em sonhos, para livrar a alma do homem da morte. Então, se você não der atenção, se você não focar em aprender a ouvir a Deus, sabe qual é o problema? Muitas das vezes, a preguiça. Porque nós queremos tudo mastigado, tudo rápido. Estamos no tempo da geração iFood, que é tudo da noite para o dia, que é tudo em 3 minutos no micro-ondas. Então, com Deus não é assim, irmão. Com Deus não é assim. Você vai precisar ter paciência, vai precisar buscar, vai precisar esperar em Deus para poder você cada vez mais crescer. Porque olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, ou em outras traduções, progredir neles, ou quer dizer, você precisa estar sempre crescendo e crescendo, progredindo e progredindo. Então, quando nós, segundo o versículo 11, ignoramos o sentido da voz, ou o significado da voz, nós nos tornamos estrangeiros para aquela voz. Então é isso que acontece muitas das vezes, nos tornamos estrangeiros. Porque aquela voz ela nunca vai ter significação para você. Por exemplo, Deus está falando contigo e você tem dificuldade de entender que é Ele e você pensa que é o seu pensamento. Deus falou com você em visão e você não compreendeu, você ignorou. Você acha, isso é coisa da minha cabeça que eu estou vendo, né? Então você ignora e aquilo vai se perdendo, vai cada vez mais se tornando sem sentido e você não percebe que a voz de Deus está se tornando sem sentido para você. Deus, Ele fala em sonhos, Ele fala em visões, Ele fala no nosso espírito, Ele fala através de pessoas. Então Ele fala através da palavra, Ele fala enquanto nós estamos orando, Ele fala com a gente também. Então aprenda isso. A voz de Deus, se você não der atenção, você nunca vai conseguir compreender. Peça ao Espírito Santo para te ensinar, ou a forma mais acelerada, mais rápida de aprender é tendo um mentor. Quando alguém te mentoria, quando alguém está ali
te discipulando. A Bíblia diz, e de fazer discípulo em todo o mundo. Então, quando você encontra um mestre, um professor para você, um mentor para a sua vida, você passa a aprender com aquela pessoa, pronto, isso é acelerado em você. Claro, se você achou o mentor e deu atenção para o mentor e ouve ele, as direções dele, a instrução dele, você vai ser acelerado no seu aprendizado com Deus. E vai aprender rapidamente a ouvir a voz de Deus. Então, a voz de Deus, gente, é algo lindo. Quando Deus fala, o que é uma visão? Pastor, o que é uma visão? Visão é quando Deus fala e a voz dele se torna em figuras diante dos nossos olhos, de maneira espiritual. Não é que você vai ver claramente, literalmente, não, a não ser que você já esteja num nível com Deus muito aprofundado, né? E você vai ver tudo bem claro, né? Se não for assim, você vai passar por aquilo que Paulo algumas vezes passou, ele ensinou. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou quer dizer, conhecemos por parte, não temos a revelação completa. Amém? Mas quanto mais você dá atenção, mais claro isso fica para você. Um exemplo, há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de entender que era Deus falando comigo. Muita dificuldade. Né? Eu já era usado em profecia, em visão, né? Era usado na revelação bíblica, mas tinha muita dificuldade para poder alcançar. Hoje, já alguns anos depois, eu já consigo compreender rapidamente quando é Deus falando comigo, quando é Deus me dando uma direção, quando é Deus falando, direcionando, né, pedindo para mim fazer alguma coisa. Então eu já sei com mais rapidez. Mas isso é uma coisa que está sendo desenvolvido. Isso só vai ser desenvolvido, agora eu vou te dar aqui um segredo, através da Bíblia, da oração e do jejum e da mentoria. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa passar a dar atenção para o sentido da voz que tem falado com você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quer aprender um pouco mais comigo? Vem.